Manhã Franciscana Entrevista, recebendo neste domingo, quando se aproxima a festa de Santa Clara, com muita alegria, a visita da irmã Esther Maria do Divino Amor. Ela conversa conosco do Mosteiro Santa Maria dos Anjos, em Dourados, Mato Grosso do Sul, e nos dá grande alegria por ter estado disponível para participar dessa entrevista conosco. Paz e bem, irmã Esther, seja muito bem-vinda à nossa entrevista. Paz e bem, Frei Gustavo. Muito obrigada pelo convite que o senhor fez. É uma alegria estar no seu programa. Irmã, o tempo de pandemia bastante desafiante que estamos vivendo, como esse período está influenciando também a rotina das irmãs, em relação, por exemplo, ao contato com o povo, aos cuidados internos aí no mosteiro, a vida de oração e outros aspectos. Frei, nós tínhamos sempre as missas diárias com o povo, principalmente, e esse era um lugar onde nós tínhamos o maior contato com as pessoas, né? Além, claro, dos contatos com o locutório, principalmente quando nós atendíamos as pessoas que vinham procurar algum aconselhamento espiritual ou queriam partilhar alguma coisa. Infelizmente, a partir do momento que foi necessário esse distanciamento social, também foi necessário parar com as missas com o povo. Nós não pudemos mais celebrar, só fazer as celebrações internas, né, com os frades, então a gente não pode mais ter aquele contato direto com o povo, né? Isso, infelizmente, que nós sentimos muita falta, né? Assim como muitas pessoas já partilharam com a gente que sentem a falta de vir aqui, de conversar com a gente, nós também sentimos aquela falta do povo. Mas, por outro lado, nós descobrimos uma proximidade muito maior com as pessoas, principalmente nas redes sociais. Então, nós temos aquela possibilidade de partilhar alguns pequenos momentos de oração nossos, na medida que a gente tem essa possibilidade, e também partilhar meditações, a parte nossa espiritual também, às vezes até com mais pessoas do que seria o alcance diretamente. E ainda assim atender as pessoas que vinham aqui também pela internet e pela rede social, né? Que infelizmente a gente não pode permitir, não pode, a gente, por causa desse cuidado com relação à transmissão do vírus, né, do Covid, nós não podemos realmente abrir o mosteiro. Então, por outro lado, também a gente tem toda aquela, dentro de casa, toda aquela preocupação fraterna, porque a gente sabe que todas nós somos umas responsáveis também pela vida, pelo bem-estar da outra irmã. Então, a gente querendo tanto assim cuidar uma das outras, a gente evita, a gente, se tem contato com alguém de fora, a gente já tem todos aqueles cuidados que são prescritos, né, por causa principalmente dessa questão dessa caridade fraterna, né? A gente sabe que a gente não quer deixar a outra irmã, principalmente, exposta àquilo, né? Exposta ao risco de pegar alguma doença, e mesmo às vezes expor as pessoas que podem vir ao mosteiro, né? E também na vida de oração a gente intensificou mais por toda essa questão da humanidade, né? Nós já temos o que da nossa própria rotina, a liturgia das horas, já rezamos o texto diariamente, rezamos as nossas orações particulares, também temos a adoração todos os dias, cada irmã tem o seu horário de adoração, durante todo o dia o Santíssimo fica exposto, então a gente intensificou muito e passamos a fazer também algumas horas santas, pedindo a Nosso Senhor, se assim é da vontade dele, que essa pandemia possa cessar, que possamos voltar àquela normalidade, aquilo que era para a gente um contato mais direto também entre as pessoas, né? Aquela vida que nós podíamos ter
de interagir com as outras pessoas mais de perto, de poder estar perto das outras pessoas. E todos os dias nós também rezamos, depois da hora de vésperas, que é a oração da tarde, a gente sempre reza pedindo esse fim da pandemia, pedindo principalmente a intercessão de Santa Clara, porque ela teve aquele milagre, né, de ter afastado os sarracenos quando eles estavam invadindo o mosteiro, invadindo Assis. Então a gente sempre pede, sempre lembra disso, né, que pedindo essa graça de Nosso Senhor, né, que se assim for da vontade dele, né, no momento em que ele quiser que isso seja afastado de nós e que a gente possa voltar àquele convívio social que nós tínhamos. Conversa conosco a irmã Maria Esther do Divino Amor. Ela fala do Mosteiro das Irmãs Clarissas de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Irmã, além da intercessão de Santa Clara, quais são as outras maneiras pelas quais a espiritualidade ligada a Santa Clara, a espiritualidade clariana, pode ajudar as pessoas a passar por este tempo de pandemia? O principal ponto da espiritualidade que a gente vive é principalmente esse amor a Nosso Senhor Jesus Cristo e amor aos irmãos, amor ao próximo, né? Como Nosso Senhor pede no Evangelho, né? Que a essência do Evangelho é esse amor a Deus acima de tudo e ao próximo por causa dele. E para Santa Clara, Cristo era a razão de tudo, Cristo era o sentido de todas as coisas. E ela renunciou tudo, ela deixou tudo, escolheu essa vida de pobreza do próprio Cristo, essa vida dentro da clausura, essa vida contemplativa, justamente para estar com Ele sempre, para nunca deixar o Cristo, para sempre viver junto dele, para ter aquela união com Ele tão profunda que eles dois se tornassem como uma só pessoa, ela transmitisse, ela fosse o reflexo da imagem de Cristo, se transformasse na imagem dele. Então, aqui dentro a gente vê muito como que a gente vive esse cotidiano simples, esse cotidiano dos pequenos afazeres que são típicos da vida comum, a vida de Nazaré que Nossa Senhora teve, sabe, que era tudo muito simples, eram os trabalhos de casa, e Santa Clara viveu isso de uma forma muito forte, e envolvia tudo isso dentro da espiritualidade dela. Então, estando aqui dentro, a gente entende que a partir do momento em que a gente pode se recolher, que Deus nos dá a capacidade de nós nos guardarmos, nos recolhermos por um tempo, como está acontecendo hoje com a humanidade inteira, a gente pode também encontrar uma via para se aproximar mais de Nosso Senhor. É uma pobreza, de fato, a gente não poder andar por todos os lugares que nós queremos andar, deixarmos passeios e coisas assim, se torna realmente uma pobreza, é uma renúncia. Mas a partir do momento que a gente faz aquilo, lembrando que Nosso Senhor fez também, Ele também teve muitas renúncias, dentro do próprio mistério da cruz, Ele fez essa renúncia da condição que Ele vivia com o Pai, né, no seio da Santíssima Trindade. Então, a gente começa a entender como que a gente pode, nas pequenas coisinhas do cotidiano, encontrar Nosso Senhor, né? Nos trabalhinhos, por exemplo, limpeza da casa, né? No encontro com a irmã, quantas e quantas vezes a gente está passando pelo corredor e é uma alegria encontrar outra irmã e poder sorrir, e poder receber o sorriso dela também, né? Então, a nossa vida não tem coisas assim extraordinárias ou grandes, né? Nós não saímos para pregar, nós não fazemos grandes obras fora do mosteiro, mas ela se centra naquele essencial. E aprendendo isso de Santa Clara, a gente consegue entender como que é importante buscar, principalmente nesse tempo de agora, que é uma abertura que Nosso Senhor está dando, para buscar aquele essencial que Nosso Senhor está dando para a gente, né? Ele está se mostrando ainda mais, né? Ele está se dando muito mais para nós, né? E Santa Clara também tinha vida fraterna muito forte, então a relação dela com todas as pessoas era muito intensa, era muito terna,
extremamente terna. E aqui dentro a gente vive muito isso também. Todas as vezes que nós nos encontramos com a irmã, a gente sempre vê aquele rosto de Cristo. E lá fora também a gente pode, fazendo uma leitura na vida cotidiana das pessoas que muitas vezes têm que ficar em casa há muito tempo e precisam ficar com seus familiares, como que podem encontrar o próprio Cristo, né, nesse familiar, e como podem fazer obras de caridade pequenas através daquele amor simples, aquela doação simples, junto, assim, por exemplo, dos pais ou dos filhos, dos irmãos, né, numa vida, nesses trabalhinhos pequenos, né, nessas coisas pequenas mesmo. E Santa Clara também era muito alegre em todas as tribulações. Ela vivia a alegria dela de uma forma, assim, excepcional, porque como ela tinha esse centro em Nosso Senhor Jesus Cristo, para ela não tinha uma provação, ou uma pena, ou uma dor que para ela fosse dura, que fosse difícil. Né? Ela própria falou no final da vida dela, quando ela estava muito doente, que nenhuma pena para ela foi molesta, que nenhuma doença foi dura, que nenhuma penitência foi pesada, né? Mas que tudo isso foi, na verdade, uma grande alegria, porque mesmo naquilo que era difícil, ela deixava aquilo conduzir ela para Nosso Senhor. Né? Muitas vezes a gente não está podendo, as pessoas não estão podendo comungar, não estão podendo ir na missa, mas podem também deixar que isso seja um momento de saudade, um momento de buscar, de desejar ainda mais Nosso Senhor. Né? E que esse era o grande segredo de Santa Clara, era que ela era ardentíssima no desejo, né, por Nosso Senhor. Então, né, é uma coisa assim que ficou muito forte realmente para ela, né? Irmã Esther conversando conosco, ela do mosteiro Santa Maria dos Anjos, em Dourados, Mato Grosso do Sul, contando um pouquinho de como a pandemia afetou a vida das irmãs, o dia a dia, e como a espiritualidade também as ajuda a lidar com esse momento. Irmã, agora eu convido você, quem nos acompanha, seja pelo rádio ou pelo YouTube, a ouvirmos juntos o canto Santa Clara es belo lírio, com Frei Florival e amigos. Você que nos acompanha no rádio vai ouvir esta música. E aqui nós vamos continuar, você que nos acompanha no YouTube, com a nossa entrevista. Estamos conversando com a irmã Esther Maria do Divino Amor. Ela, irmã Clarissa, do mosteiro Santa Maria dos Anjos, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Irmã, e particularmente enquanto religiosa, enquanto pessoa, cidadã que está vivendo esse momento histórico, quais são as suas esperanças em relação a este fato da pandemia? Uma das coisas que a gente tem assim muito centrado para nós é que é a esperança naquela providência mesmo de Nosso Senhor, né? E que nada, absolutamente nada do que acontece na nossa vida, em toda a humanidade, acontece por acaso, né? Mas é uma obra da misericórdia divina mesmo. Então, porque os caminhos de Nosso Senhor são muito mais altos do que os nossos, os pensamentos dele ultrapassam os nossos. E, particularmente, para mim, esse é um momento de escuta, esse é um momento de parar e de escutar e perguntar para Nosso Senhor o que o Senhor quer, particularmente para mim, o que o Senhor quer particularmente para cada ser humano, né? Porque é um momento de aproximação com Nosso Senhor, é um momento de ficar mais próximo dele, para viver principalmente aquela caridade, porque ele pede para a gente que a gente viva aquele amor, para que a gente ame as pessoas como ele ama, né, nessa doação. A gente vê hoje quantos médicos, quantos agentes de saúde, quantas pessoas estão aprendendo e doando a vida em prol das outras pessoas, muitas por amor a Nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é um momento que a gente não esperava que isso iria acontecer, mas a partir do momento que nós temos um desafio na nossa frente, é porque Nosso Senhor está chamando a gente para algo novo, né?
E então também vem muito forte assim também essa vivência da igreja doméstica, assim como a gente vive aqui dentro, a nossa igreja, né, a gente não deixa de viver essa unidade com toda a humanidade, também viver cada um, estar nesse contato com o nosso Senhor e viver principalmente essa comunhão com os familiares, né, é um momento de estreitar também laços, né, assim como a gente muitas vezes não tem um contato tão direto com os nossos familiares, mas mesmo assim nós estreitamos cada vez mais os laços porque a gente busca nosso Senhor. Assim também isso vai acontecendo nessa vida cotidiana das pessoas a partir do momento que elas passam a conviver também mais com os seus familiares, né? E também vivendo mais uma vida de intimidade com o nosso Senhor. Então eu penso assim que é principalmente esse momento de escuta, né? De parar e perguntar para nosso Senhor o que Ele quer, né? Qual é a vontade dEle, né? E se dispor para realizar essa vontade. Irmã Esther Maria do Divino Amor, eu quero agradecer muito a sua disposição e disponibilidade em estar conosco. Nós sabemos que as irmãs clarissas têm uma vida de clausura, mas também, que bonito, essa capacidade, essa disponibilidade para vir ao nosso encontro. Muito obrigado à sua comunidade, à Madre, Laís também, a irmã Rafaela, que fez esse meio de campo para que pudéssemos ter esta entrevista. E eu gostaria de pedir a você, irmã, que pudéssemos encerrar a nossa entrevista com a bênção de Santa Clara e que você, então, nos desse esta belíssima bênção. O Senhor Todo-Poderoso vos abençoe. Volte para vós os seus olhos misericordiosos e vos dê a sua paz. Derrame sobre vós as suas graças em abundância e no céu vos coloque entre seus santos. O Senhor esteja sempre convosco e que vós estejais sempre com Ele. O Senhor vos abençoe. Amém. Essa é a doce voz da irmã Esther Maria do Divino Amor, que conversou conosco, pertinho do dia de Santa Clara. Boas festas desde já, irmã, a você e a toda a comunidade. Um grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Paz e bem. Paz e bem, Frei. Muito obrigada por poder participar.